Muitas pessoas conhecem a máfia do PayPal, como a equipe inicial do PayPal fundou e controlou algumas das maiores empresas de tecnologia que existem hoje. Mas você sabia que existe uma máfia muito mais influente e poderosa? Vindo de uma empresa muito mais obscura, onde seus líderes possuem posições muito mais poderosas ao redor do mundo. Ela se trata da máfia do Goldman Sachs. Esse é Henry Paulson. O Henry era um homem muito poderoso. Ele era o antigo secretário do Tesouro americano. Isso significa que ele controlava praticamente todos os aspectos do governo federal. Em 2008, durante a crise financeira, ele foi a pessoa responsável por todos os resgates. Ele teve o prazer de escolher quem iria se salvar e quem iria se afogar em dívidas. Ele foi o cara que deixou os irmãos Lehman falirem. E o cara que fez o AIG, uma companhia de seguros, receber 13 bilhões de dólares para pagar o Goldman Sachs. Ele passou 32 anos no Goldman Sachs, onde nos anos de 1999 a 2006 ele foi presidente e CEO. E ainda tem o seu irmão Robert Rubin, que Bill Clinton transformou em secretário do Tesouro, onde ele afrouxou alguns regulamentos que estavam em vigor desde 1930. Em outras palavras, isso abriu uma porta para que os bancos quebrassem as regras ao abrir o capital das empresas, sem dizer que ele passou 26 anos no Goldman Sachs até se tornar co-presidente em 1990. Os ex-chefes dos bancos nacionais canadenses e italianos eram funcionários do Goldman Sachs por 16 anos. Robert Zoellick, ex-presidente do Banco Mundial, foi diretor administrativo do Goldman Sachs. Joshua Bolton, o chefe de gabinete de George Bush, atuou como diretor executivo do Goldman Sachs por 5 anos. Duncan Knauderer, ex-CEO da Bolsa de Nova York, também foi sócio do Goldman Sachs. O Banco Central da Europa, o Banco Nacional da Grécia, o Banco da Inglaterra, todos têm funcionários com raízes profundas no Goldman. No total, 26 ex-funcionários do Goldman Sachs assumiram posições de incrível poder e influência ao redor do mundo. O mundo parece ser quase governado pelos ex-banqueiros. Mas como tudo chegou até esse ponto? O Goldman Sachs teve um início humilde. A história clichê de um azarão contra todas as possibilidades. Marcus Goldman criou a empresa em 1869 e durante os seus primeiros 100 anos de existência foi uma empresa muito bem sucedida. Marcus imigrou para os Estados Unidos em 1848 e começou a intermediar sua empresa para empreendedores e pequenas empresas. Basicamente, ele tinha clientes que lhe davam dinheiro e ele usava esse dinheiro para fazer pequenos empréstimos rápidos para pessoas que queriam iniciar um negócio. Logo de cara, ele conseguiu transacionar 5 milhões de dólares. Em 1882, o genro de Goldman, Samuel Sachs, se juntou ao negócio e o nome foi oficialmente alterado para o que conhecemos até hoje. O negócio cresceu e em apenas alguns anos o Goldman Sachs estava girando mais de 30 milhões de dólares com empréstimos no ano e tinha 100 mil dólares no caixa, cerca de 14 milhões de reais nos dias de hoje. O Goldman Sachs era a personificação do sonho americano, um homem que chegou na América sem nada e construiu um império. Mas foi no colapso dos anos 20 que a empresa explodiu. O Goldman Sachs começou a dar uma guinada quando a empresa fez o seu IPO em 1906, ajudando uma empresa chamada Sirius se tornar pública. A única razão pela qual a Goldman conseguiu fechar esse acordo foi porque o filho de Marcus, Henry Goldman, era amigo íntimo do proprietário da Sirius. De repente, vários bancos mudaram de foco. Ao invés de emitir empréstimos, eles passaram a ajudar empresas a abrir o capital. Esse processo era chamado de underwriting e a Goldman Sachs fazia isso ajudando empresas a decidir o valor da oferta inicial das ações que estavam se tornando públicas. As empresas acatavam o valor e se tornavam públicas. Em uma época onde empresas gigantes estavam se tornando públicas, ser uma empresa que prestava serviços de IPO era muito lucrativo. E desde então, começou um processo de alquimia financeira complicada para enganar o público. Em cada bolha existe um instrumento financeiro mágico para enganar as pessoas. Em 2008, eram títulos de hipotecas. Hoje, pode ser alguma coisa no espaço das criptomoedas, mas em 1929, durante a Grande Depressão,
esse instrumento eram os fundos de investimentos. Nessa época, o Goldman Sachs criou a Goldman Sachs Trading Corporation, um fundo de investimento, onde eles compraram ações a $100 por peça e venderam 90% ao público por $104. Eles estavam basicamente fazendo um underwriting com sua própria empresa, que apesar de ser um meio duvidoso, foi extremamente lucrativo. Mas isso não era o bastante para a nova filial do Goldman Sachs. Eles compravam mais uma vez as ações do público e vendiam novamente por um preço mais alto, e repetiam esse processo várias vezes. Quando o preço era alto o suficiente, eles vendiam de volta, lucrando com a diferença. E quando esse fundo chegou no limite, eles patrocinaram um novo fundo, o Shenandoah Corporation. Isso era um loop infinito, onde eles conseguiam aumentar repetidamente o preço das ações. Então, a Shenandoah começou a emitir milhões de dólares em ações logo após sua criação. Logo, eles criaram mais um fundo chamado Blue Ride. Em outras palavras, o Goldman Sachs havia criado uma espécie de esquema de pirâmide de investimento. Foram emitidas 7.250.000 ações para a Blue Ride e 6.250.000 eram da Shenandoah, e a Shenandoah fazia parte da Goldman Trading, ou seja, cada fundo se escondia atrás do outro. E eles fizeram muito dinheiro com isso. Eles usavam o público para saturar um fundo de investimento. E quando esse fundo chegava no limite, eles criavam um novo fundo para ganhar mais dinheiro. O único problema é que se um desses fundos perdesse o valor, os investidores não tinham como vender suas ações, porque ninguém teria dinheiro para comprar. E como resultado, a pirâmide cairia. E foi exatamente isso que ocorreu no mercado de ações em 1929. O Goldman Sachs perdeu o equivalente a 475 bilhões de dólares nos dias de hoje, que foi uma facada no caixa da empresa. Mas o lado bom para eles é que boa parte da concorrência foi eliminada. E isso deixou a Goldman Sachs em uma espécie de monopólio livre de competição por meio século. Então, nos anos 90, a Goldman viu uma nova oportunidade tão lucrativa como a dos anos 20. Nos anos 90, o Goldman Sachs estava ajudando grandes corporações a abrir o capital desde a Grande Depressão. Eles eram considerados um dos melhores bancos de investimento da América. No início dos anos 90, eles estavam indo muito bem, mas tudo mudou quando Robert Rubin, o ex-presidente do Goldman Sachs, se tornou secretário do Tesouro e diretor do Conselho Econômico Nacional. Se isso foi intencional ou não, colocar um defensor tão grande do Goldman Sachs na Casa Branca significava abrir as portas para o banco ganhar mais influência. Robert Rubin não fez nada para regular o processo de underwriting que o Goldman Sachs começou a fazer em massa. Empresas que não passavam de uma ideia rabiscada em uma folha de papel começaram a abrir seu capital via IPO. Essas startups foram fortemente divulgadas na mídia para milhões de pessoas que não faziam a menor ideia do que estavam comprando. Isso foi muito estranho, porque desde 1930 as regras para abrir o capital eram muito rigorosas. As empresas precisavam ter 5 anos de mercado e comprovar que eram lucrativas há 3 anos. Mas o Goldman Sachs e praticamente todos de Wall Street jogaram essas regras pela janela. Tudo graças a Rubin, que não se importava em ver seus velhos amigos lucrando milhões sem ligar para os regulamentos que ele deveria estar controlando. E a Goldman Sachs tirou muita vantagem disso. Seus analistas diziam às pessoas que as ações estavam custando $100, mesmo sabendo que essas pessoas iriam perder muito dinheiro no final. E o banco abriu o capital de várias empresas. Algumas eram boas e outras horríveis. E isso incluía o Yahoo, Webvan e eToys. Alguns ganhavam dinheiro no processo enquanto outros perdiam. O Goldman Sachs era como um rei na era da internet e eles estavam lucrando bilhões com esse processo. Mas as coisas ficaram ruins e a bolha estourou, queimando 5 trilhões de dólares só na bolsa Nasdaq. Isso foi um tapa na cara do Goldman Sachs, que levou uma multa de 110 milhões de dólares. Mas
Para uma empresa que estava pagando 7 bilhões de dólares por ano apenas com salários, essa multa foi como uma pequena taxa por fazer negócios. Como a empresa tinha o hábito de lucrar com crises econômicas, o Goldman Sachs estava pronto para a próxima bolha. Assim como a queda do uso de underwriting nos anos 90, os anos 2000 trouxeram regulamentações ainda mais frouxas, exceto que dessa vez foi em torno das hipotecas. Nos anos 90, as pessoas que queriam comprar casas precisavam seguir alguns critérios. Elas davam uma entrada de pelo menos 10%, provavam uma renda estável e um bom score. Mas quando os anos 2000 chegaram, as regras foram jogadas pela janela mais uma vez. De repente, qualquer pessoa com uma conta bancária podia comprar uma casa. Com isso, as pessoas usavam a casa como garantia para fazer um empréstimo que elas não podiam pagar, ou seja, hipotecas. E essas hipotecas ruins foram se acumulando em bancos de investimentos como o Goldman Sachs. E para esconder a bomba relógio que eles estavam vendendo, o Goldman Sachs fez algumas empresas como a AIG fornecer seguros para os pacotes de hipoteca. Ou seja, se as pessoas não pagassem as suas hipotecas, o AIG reembolsaria o Goldman. E tudo isso só foi possível graças ao Robert Rubin, que garantiu que o Congresso aprovasse uma lei protegendo os direitos dos bancos de continuar vendendo hipotecas, mesmo sabendo que existia uma grande chance de que os compradores nunca recebessem nenhum dinheiro deles. Ou seja, empresas como a AIG teriam que pagar pela diferença. Quando a bolha estourou, o Goldman Sachs lucrou muito. E quando tudo foi pelo ralo, eles se viraram para a AIG e disseram: "Bem, você segurou todos esses títulos por nós. Agora é hora de nos pagar." E foi aí que Henry Paulson entrou, depois de 3 décadas no Goldman Sachs. Henry deixou o cargo de presidente e CEO da Goldman para se tornar secretário do Tesouro dos Estados Unidos em 2007. Apenas um ano depois, ele era o paladino do Goldman Sachs, porque ele escolheu não ajudar o Lehman Brothers, um dos concorrentes do Goldman. Ele também foi o cara que decidiu que assim o Lehman afundasse, um fundo de 700 bilhões de dólares seria criado. Ele garantiu que a AIG devia ao Goldman o dinheiro do seguro das hipotecas, onde eles desembolsaram 13 bilhões de dólares para pagar o banco. O Goldman acabou sendo pago integralmente por suas apostas ruins, tudo graças a um amigo que assumiu uma posição de poder na Casa Branca. Mas isso não foi tudo. Para ganhar ainda mais dinheiro do fundo, o Goldman passou de um banco de investimentos para uma holding que recebeu 10 bilhões de dólares no caixa. Eles ficaram sob o regulamento de Stephen Freeman, um ex-funcionário do Goldman Sachs, e eles ainda conseguiram pagar aos seus funcionários 11 bilhões de dólares em bônus no primeiro semestre de 2009. E qual foi a punição que o Goldman Sachs recebeu por esconder o verdadeiro valor das hipotecas que foram vendidas? Eles estornaram míseros 14 milhões de dólares para o Tesouro, menos de 1/3 do salário anual do CEO deles naquele ano, além de pagar multas pequenas comparadas ao que eles lucraram com isso. Após 2008, as pessoas estavam relutantes em colocar seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro complicado, e com razão. Então, o Goldman precisava de algo mais real, mais físico. Então, eles focaram no mercado de commodities. Quando o preço da gasolina nos Estados Unidos chegou a 4 dólares e 11 cents, o governo considerou isso um problema com a oferta, mas isso estava longe de ser verdade, porque a oferta do petróleo aumentava cada vez mais e a demanda estava diminuindo. Então, o preço da gasolina deveria ter caído, se não fosse pela Goldman Sachs, porque ela e outras empresas poderosas passaram a negociar o preço das empresas de petróleo. Basicamente, eles recebiam os mesmos fundos de pensão e outros grandes investidores concordaram em comprar petróleo por um preço que eles estabeleciam em determinadas datas. Então, a previsão do futuro dos petróleos se tornou a principal ferramenta para a Goldman e outros grandes bancos especularem. E em 2008, um barril de petróleo foi negociado 27 vezes antes de ser entregue e usado. E com cada negociação, o preço aumentava. Logo, as pessoas possuíam mais cotas de barris de petróleo do que o petróleo existente no mundo. O
O Goldman prometeu às pessoas aumentar os preços do petróleo. E em 2008, os preços do petróleo bruto caíram de $147 para $33. A Goldman decidiu que era hora de parar e, mais uma vez, os perdedores eram as pessoas normais que não podiam sair antes da queda. Apenas um fundo de pensão. O sistema de aposentadoria dos funcionários públicos da Califórnia tinha mais de $1 bilhão em commodities quando a bolha estourou. E isso aumentou tanto o preço dos alimentos que mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a passar fome. E tudo graças ao Goldman Sachs. Ao longo dos anos, a Goldman Sachs foi acusada de dezenas de crimes diferentes. Existe até uma página na Wikipédia chamada Controvérsias do Goldman Sachs. Wall Street não é conhecida por seguir o caminho moral quando se trata de lucros, mas o Goldman Sachs provou ser o melhor em levar isso para o extremo. Esse foi um tema bem delicado, então não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Assim, você vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Nos vemos na próxima!